Boa noite, queridos irmãos de Ideal Cristão. Que a paz do meigo Rabi da Galileia possa permanecer conosco e as bênçãos da Rosa Mística de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, caiam sobre todos nós. Na noite de hoje, somos convidados a uma reflexão muito importante para os dias que vivemos, a respeito da fé. A fé que transporta montanhas, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no início desse capítulo, nós vamos observar que é relatado um episódio em que Jesus é abordado por um homem que pede que Jesus cure o seu filho. E esse homem diz, então, que já havia passado pelos discípulos do Mestre e que não conseguiu a cura para o seu filho. E Jesus, então, chega até o menino doente e consegue, então, expulsar aquilo que naquela época se concebia como os demônios e a cura daquele rapaz. E todos então olham e Jesus diz que até quando permaneceria entre aquelas pessoas incrédulas, depravadas, que não acreditavam em si próprias e que, portanto, não eram capazes de projetar a cura. E aí Jesus diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos então dizer à montanha que passasse dali para outro lugar, para o mar, e essa montanha, então, se moveria. E quando nós pensamos, então, numa história como essas, e pensamos, como, então, pode uma montanha se mover com a força da nossa vontade? E é muito interessante que a gente possa analisar as palavras, os ensinamentos de Jesus. Jesus sempre buscava uma linguagem muito didática para que as pessoas pudessem entendê-lo. E nós precisamos analisar os ensinamentos do Mestre como ele de fato quis nos explicar, com as suas alegorias, com as suas imagens, para que todos pudessem ter o alcance naquele momento de entender os seus ensinamentos, de aprender aquilo que ele efetivamente estava buscando naquele momento. As palavras, então, do Mestre devem ser entendidas efetivamente no seu sentido moral. É isso que nós precisamos, em primeiro lugar, ter em mente. As palavras do Mestre, elas devem produzir em nós essa perspectiva do ensinamento moral. Então, quando o Mestre nos fala de transpor ou da montanha se mover, é necessário, pois, que nós entendamos que nós devemos transpor os obstáculos que nós mesmos colocamos em nossas vidas, em nossos caminhos. É esse o sentido que o Mestre quer nos ensinar. Porque quando ele fala, olhe, raça incrédula e depravada, até quando estarei entre vós? Significa dizer que nós não temos, em primeiro lugar, boa vontade conosco mesmo. Nós, muitas vezes, nos boicotamos e não compreendemos
que se nós efetivamente buscarmos no nosso íntimo a sintonia com o alto, nós vamos realizar aquilo que no passado nós chamávamos de prodígios, de milagres. Porque nós sabemos que todos os feitos de equilíbrio, de cura, não são milagres, não são prodígios. É a sintonia perfeita nossa com a centelha divina, com o fluido divino que está no cosmos, que está em nós, que faz com que a gente se conecte ao equilíbrio. Se nós conseguimos estar em paz, se nós conseguimos agir no amor, nós conseguimos produzir aquilo que nós chamávamos de prodígio, a cura, o equilíbrio. Mas para isso é necessário que nós tenhamos, em primeiro lugar, boa vontade. Quando Jesus esteve entre nós, no nosso planeta, os anjos, os bons espíritos, clamaram para todos nós: paz na terra, boa vontade entre os homens. Então, nosso primeiro exercício da noite é trabalhar em nós a boa vontade. Porque através da boa vontade, nós vamos vencendo pouco a pouco esses obstáculos, essas montanhas, que são as nossas sombras morais. São as nossas imperfeições morais que ainda permanecem conosco ao longo dos séculos, ao longo das nossas existências. Mas nós estamos aqui, e devemos estar muito felizes porque estamos aqui, encarnados. Veja que maravilha de oportunidade. Nós estamos encarnados. E é justamente através desse recurso maravilhoso da encarnação e das reencarnações que nós temos a oportunidade de ir movendo de nós esses obstáculos, essas montanhas, que nada mais são do que essas nossas iniquidades morais. O nosso egoísmo, a cupidez. Nós estamos aqui para isso. E quanta felicidade, porque nós podemos imaginar quantos irmãos esperam na pátria do espírito por uma chance da encarnação. Então nós temos que pensar que nós temos que valorizar essa oportunidade e sermos gratos ao alto pela oportunidade da vida, da existência, que vai fazer com que nós possamos trabalhar em nós esse sentimento inato, como nos dizem os espíritos, que é a fé. Transportar, pois, as montanhas são as nossas montanhas íntimas. Essas talvez sejam as mais difíceis, mas é a nossa grande tarefa. Muitos de nós, talvez, muitas vezes, estejamos preocupados em saber qual o sentido da nossa vida, qual é a nossa missão. E nós podemos afirmar com toda certeza que a nossa missão aqui neste mundo, que ainda permanece como um mundo de provas e expiações, mas que caminha para o mundo de regeneração, a nossa missão é, pois, trabalharmos-nos a nós mesmos.
é buscarmos a nossa reforma íntima. O nosso compromisso é sermos melhor hoje do que fomos ontem. Assim nós estaremos transpondo as montanhas do egoísmo, as montanhas da nossa falta de solidariedade, as montanhas da nossa falta de amor. Esse é o nosso grande exercício. Esse é o nosso grande empreendimento. E para isso estamos encarnados. E é exatamente isso que Jesus queria nos dizer lá, naquela história da cura do epilético. É exatamente essa mensagem que o mestre queria passar, mas certamente, se Jesus naquele momento, para aquele grupo de pessoas, para aquela sociedade, muito arraigada aos aspectos materiais, nos desse certamente o exemplo de que deveríamos transpor as montanhas íntimas, possivelmente não seria entendido. Então o mestre, ele se apequena, porque o amor de Jesus por nós é tão intenso que ele se apequena. Ele se torna como nós e vem nos ensinar o amor, vem viver o amor que é Jesus, porque Jesus, ele não tem o sentimento delicado por excelência. Jesus é. Jesus é amor. Jesus é fé. Ele é exatamente todas as virtudes que nós nos propomos a desenvolver em nós. E ele se apequena por amor a cada um de nós, para que nós possamos entender a necessidade da nossa reforma íntima, para que nós possamos entender a necessidade dessa construção de nós mesmos e, consequentemente, a construção de um mundo melhor. Aí está o ponto. O primeiro ponto que o Evangelho nos fala é essa necessidade de buscarmos em nós, então, o que? Essa centelha de boa vontade. Por isso que os anjos disseram lá para nós, boa vontade entre os homens, porque nós precisamos dessa boa vontade, para que possamos descobrir em nós esse sentimento inato, exatamente como nos fala a espiritualidade. A gente vai voltar, e a espiritualidade nos diz que a fé é esse sentimento inato de que os nossos destinos futuros é a consciência de que nós temos todos os recursos, temos o germe no nosso íntimo. É esse princípio latente em nós que faz com que cresça, com que desabroche a ação da boa vontade para conosco mesmo, de que nós vamos conseguir vencer. Mas não é necessário, aí é que está, a fé robusta, como nos dizem os espíritos, ela nos conduz a não crer. Crer já não é mais para nós. É necessário que nós tenhamos a compreensão. E quem compreende tem uma transformação, uma mudança dentro de si para sempre. É um caminho sem volta. Por isso que nós dizemos, quando nós produzimos esse encontro com o amor, que é o Mestre, que é Jesus, quando nós compreendemos o amor, nós não voltamos mais atrás. É uma caminhada para frente e para o alto. Nós não olhamos mais para trás, porque a nossa caminhada é daqui para frente. Mas para isso, é necessário que nós busquemos essa conexão. E a fé nos proporciona isso.
Porque quando nós compreendemos, nós deixamos, portanto, de crer, porque já estamos compreendendo, nós vamos ter essa convicção no nosso destino futuro, que é de saber que nós devemos agir de tal modo, porque nós temos a certeza de que nós vamos conseguir vencer, de que nós seremos efetivamente felizes. O espírito da veneranda Joana de Ângeles, ela nos diz exatamente isso, de que absolutamente todos nós que estamos, todos nós somos filhos de Deus e todos nós estamos destinados à felicidade perene. Mas é necessário, pois, que nós compreendamos essa realidade. E quando nós conquistamos, desenvolvemos a fé, esta fé inata que já está no nosso íntimo e que nós vamos aos poucos desenvolvendo, aí sim nós vamos ter essa esperança num destino futuro feliz, naturalmente, conforme nos dizem os nossos amigos espirituais. De sorte, meus amigos, que nós devemos efetivamente buscar, trabalhar em nosso íntimo esse sentido da fé, né? Esse sentido da fé, então, pois, nos faz vencer os nossos obstáculos. E nós já falamos que os obstáculos que nós temos a vencer são aqueles que produzem as nossas sombras morais. Nós precisamos irradiar a luz para nós. Porque jamais seremos capazes de produzir luz para outrem se não a temos ainda para nós. Então precisamos desse processo de conquista, de produção de auto-amor, de autocompreensão, de auto-perdão. Porque senão certamente não seremos capazes de amar, de perdoar. Não podemos. E esse talvez seja um dos processos mais complexos da nossa existência. Às vezes eu não gosto muito de dizer a palavra difícil, porque a palavra difícil parece que existe muita dificuldade mesmo para que a gente consiga algo. Mas a complexidade é algo que a gente precisa trabalhar. É algo que nós sabemos que é trabalhoso, mas que nós podemos conseguir. E se nós temos a compreensão, aí nós vamos ter fé. E uma fé que vai fazer com que a gente possa atingir o nosso alvo, os nossos objetivos. Que nos dá a certeza de que nós vamos conseguir chegar lá, que nós vamos realizar. É preciso que a gente faça esse trabalho. E é isso que Jesus diz. Olhe, é necessário que vocês tenham a fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Acredita. E procura desenvolver em cada um de nós. É como se o Mestre estivesse nos dizendo isso. Procura desenvolver em cada um de vós essa centelha de esperança de que nós vamos conseguir vencer todos esses obstáculos. E para que nós trabalhemos em nós a boa vontade, é necessário a disciplina. Nós precisamos nos disciplinar. Nós precisamos cultivar os nossos bons hábitos. Assim como nós, muitas vezes, cuidamos do nosso patrimônio físico, né?
E hoje a gente tem todas as orientações que são amplamente divulgadas, a gente procura fazer exercícios físicos, uma alimentação regrada. Nós precisamos cuidar do nosso espírito. Porque não adianta nós cuidarmos só da nossa carcaça e deixarmos que o nosso espírito fique atrofiado com essas sombras que nós mesmos produzimos ao longo das nossas existências e que são produzidas em virtude dos nossos maus hábitos. Então, precisamos cultivar os bons hábitos. A prece, a oração, recurso fundamental. Eu vou voltar um pouquinho. Você veja a criança na prece. A prece é um recurso poderoso que vai fazer com que nós nos conectemos com os nossos amigos espirituais, com o alto, e vai fazer com que nós possamos aurir forças para continuarmos na nossa caminhada, para continuarmos vencendo os desafios. Tem um grande amigo nosso, lá da nossa fraternidade, que ele diz que nós não temos dificuldades, que nós não temos desafios, nós temos experimentos. E nós achamos esse conceito muito interessante, porque cada um de nós vai ter justamente o experimento necessário para o nosso crescimento moral, que é o crescimento do espírito, para a evolução do espírito. Então, nós devemos dar graças a cada um dos nossos experimentos. Porque aquela dificuldade que nós temos, que nós consideramos dificuldade, é justamente através daquele recurso que nós vamos aprender a burilar esse diamante que está em cada um de nós e que está escondido por conta das nossas sombras. Então, cultivar os bons hábitos, o primeiro deles seria o hábito constante da prece, para que nós possamos aurir do alto esses recursos. Porque é sempre muito importante que nós tenhamos a compreensão de que os nossos amigos espirituais, eles estão sempre a postos para nos ajudar. Sempre a postos. Nós não estamos aqui ao acaso, nós não estamos aqui largados, nós não estamos aqui, como diz a música, né, do Zeca Pagodinho, para que a vida nos leve, deixa a vida me levar. Não é. Nós estamos aqui com esse propósito de nos tornarmos filhos de Deus, de nos tornarmos felizes, de nos tornarmos relativamente perfeitos, em busca do nosso Pai Celestial. Então, nós precisamos desses recursos que façam com que a gente entre em conexão com o alto e nós possamos buscar forças. Sim, porque somos frágeis ainda, muito frágeis. Mas se nós tivermos a fé, como diz Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, e a vontade para empreender a mudança, nós vamos conseguir. E a expectativa é sempre essa da espiritualidade. Mas é necessário que a disposição venha de nós. Porque eu costumo dizer também que o amor que a espiritualidade amiga, que os nossos mentores espirituais têm por nós é tão grande. E a expectativa positiva em relação a nós é tão grande, que eles estão ali quietinhos, esperando que nós peçamos ajuda. Que nós chamemos por eles. Que nós roguemos por eles. Que nós seremos intuídos a fazer o melhor.
E nós dizemos intuídos a fazer o melhor, porque é uma característica da espiritualidade superior, é sempre fazer com que nós possamos ter, através do livre arbítrio, a nossa melhor escolha. Então há um processo de sugestão, intuição, característica da espiritualidade superior. E é importante que nós entendamos isso. Os espíritos iluminados, eles não dizem, olha, faça. Eles não nos ordenam, mas eles nos intuem para que nós possamos saber escolher a melhor parte. Como Maria, irmã de Marta e Lázaro. Eles nos intuem, essa é a característica, porque há um profundo respeito pela nossa liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio. Então, quando nós entramos em prece e que pedimos o auxílio da espiritualidade amiga, com certeza ela nos socorre. E daí a importância fundamental da prece e um primeiro ensinamento para nós na noite de hoje em relação à prática dos bons hábitos. Porque aí não tem jeito, ou a gente tem bons hábitos ou nós temos maus hábitos. Não, mas a gente tem maus hábitos, não tem problema, vamos cultivar os bons. Vamos mudar agora. Porque o que passou já aconteceu. Ainda ontem nós conversávamos com uma pessoa muito querida do nosso coração e essa pessoa se lamentava justamente dizendo isso. Olhe, mas eu passei por tantos problemas em determinado momento de minha vida. Então nós dizemos, é verdade, de fato você passou. Mas você disse bem, você passou. Por que você ainda quer continuar passando? Mude. Deixe isso no passado. Supere. Siga em frente. Siga em frente. Tome aquele seu passado para que você aprenda com ele. É o experimento. Mas não fique cristalizado. Como muitas vezes nós vemos os espíritos obsessores que permanecem naquele quadro doloroso e que não conseguem perceber as mudanças do tempo, do contexto em que viveram. Porque estão muito apegados às emoções desequilibradas, de ódio, de rancor, de vingança. Então nós dizemos, ora, que maravilha que você está dizendo para nós que você passou por isso, porque efetivamente já passou. Então deve ficar no passado. E veja quantas coisas maravilhosas você conquistou agora nesse momento. Ah, você sobreviveu a tudo isso. Você está aqui. Que maravilha. Então ela disse, mas eu passei. E eu disse, passou, mas se liberte. Se liberte. Porque é um processo de autolibertação. Siga. E aí vem a fé. Essa fé, essa centelha de esperança dizendo, sim, eu passei por esse experimento, eu passei por esse trauma, mas eu vou seguir em frente, porque eu tenho certeza que a minha destinação futura é para a felicidade. Então eu não vou ficar cristalizado aqui nesse momento. É isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que aprender. E é exatamente essa fé robusta que se referia a Jesus, e como nós, então, já compreendemos que o nosso Mestre Jesus, ele não tinha as virtudes, os bons sentimentos, ele é um estado dele. Ele é a virtude, ele é o amor. Então ele foi capaz ali de curar aquele rapaz. Mas é interessante também como procede Jesus
E não aparece só nesse momento da cura do rapaz epilético, em todos os momentos que Jesus produz essa sintonia, leva as pessoas ao seu equilíbrio íntimo. O que ele diz para cada uma daquelas pessoas? A tua fé te curou. E talvez o episódio mais ilustrativo do Evangelho que se nos mostra isso seja o episódio daquela mulher hemorroíça, que tinha um fluxo sanguíneo constante, e ela sabe da passagem do mestre, então, pela cidade, como muitos então sabiam, e ela vai em busca do mestre, porque ela está ávida pelo seu equilíbrio. O equilíbrio do espírito, que vai produzir certamente o equilíbrio físico. Então ela vai em busca do mestre, e aí o mestre está andando ali naquela multidão, e alguém toca. E ele então pergunta: quem me tocou? Aí a coisa ficou meio complicada, né? Porque os discípulos olharam assim para ele: mas mestre, no meio de tantas pessoas aqui, na multidão, como é que nós vamos saber quem o tocou? Aí ele percebe que ninguém tinha entendido, né, o que ele tinha falado, então ele teve que esclarecer. Ele disse: olhe, alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude, saiu o amor, que é o magnetismo. O processo de magnetismo é um processo de doação de amor. Quando nós nos sentamos aí na cabine da sala de passe e que recebemos o magnetismo, é amor. É amor que é doado para cada um de nós pela espiritualidade amiga. Porque nós pedimos. E se nós pedirmos, nós vamos obter. Então é isso exatamente. Aí Jesus, então, saiu dele o magnetismo de amor que produziu a cura da mulher, e ele diz: a tua fé te curou. Porque certamente ela se preparou para aquele encontro. Quando a gente fala do preparo do encontro, é o preparo íntimo. Ela foi com fé, com boa vontade, dizendo: agora eu consigo. E ela toca na veste dele, veja só. O que é esse processo de encontro magnético? De quando nós nos preparamos com o amor, que é Jesus. E aí produz a cura. Atualmente, a ciência caminha a passos largos para comprovar cientificamente o quanto essas virtudes, que há mais de 2000 anos o mestre veio nos ensinar, e que a codificação veio se nos apresentar, mostrando-nos como o cristianismo redivivo, o amor, a virtude da fé, da esperança, é capaz de produzir a cura. A medicina já estuda por esses caminhos. Já são feitos estudos de pessoas com moléstias e outras pessoas que estão muitas vezes longe e que produz uma vibração, o magnetismo de amor, e há um processo de modificação. De estagnação, de retardo da doença e até de cura. E é muito interessante isso, porque nós vivemos um momento muito feliz no nosso mundo.
Né? E agora as pessoas podem estar pensando, essa palestrante não está muito bem hoje, porque ela dizendo que nós vivemos um mundo feliz, mas nós vivemos. Semana retrasada nós estávamos vibrando com uma não descoberta, mas uma comprovação da ciência de uma teoria que um físico alemão lançou há 100 anos atrás e que semana retrasada a ciência conseguiu comprovar. Veja que maravilha. Esses são os sinais de que nós estamos vivendo a transição planetária. E aí nós conversávamos, né, com um amigo nosso na terça-feira, com um físico. Nós dissemos assim, olhe, porque na quarta-feira nós vamos reflexionar a respeito da fé que transporta montanhas. E o que não é a ciência, senão uma espécie de crença ainda. Porque, veja, evidentemente que esse físico ele postulou a sua teoria, que era uma hipótese, não era ainda comprovada cientificamente, não era vista como de fato uma teoria, mas ele a postulou há 100 anos atrás e ele acreditava, ele tinha sim a crença, porque ele não podia comprovar. Nós não tínhamos tecnologia suficiente para comprovar os ensinamentos naquele momento de Albert Einstein. Um grande gênio. Mas, obviamente, baseados em pressupostos, em análises, ele vai caminhar para uma teoria que agora está sendo conseguida com a sua comprovação. E aí nós inventamos um instrumentozinho que é capaz de medir as ondas, as vibrações que ele já dizia que havia. E aí nós caminhamos, nós evoluímos um pouco mais. Porque a compreensão que nós tínhamos a respeito de alguns conceitos, como, por exemplo, a gravitação universal, ela muda completamente com a comprovação da teoria de Einstein sobre a questão da gravidade. E aí, o mais interessante para nós, né? No futuro, é possível que nós possamos, então, finalmente, ter uma compreensão mais próxima da exatidão do momento da criação do nosso planeta. Que maravilha! São os tempos da transição planetária. Mas, antes de mais nada, era necessário boa vontade e fé de que essa teoria um dia seria comprovada. Ele não viu com os olhos materiais, mas foi comprovada. E aí nós lembramos de tantos outros gênios da humanidade, como um pensamento que foi atribuído a Thomas Edison, que disseram para ele, olha, mas você já errou tantas vezes o seu experimento para que se produzisse a luz elétrica. Ele diz assim, não, mas eu não preciso, eu só preciso de uma vez que dê certo. Mas é isso. A gente tem que pensar isso, a gente precisa de uma vez que dê certo. A gente precisa de uma vez que nós tenhamos uma boa escolha, para que nós possamos seguir em frente. É a convicção, é a certeza. E como nós iremos produzir? Né? Olha o que André Luiz nos diz a respeito da fé. Conserve a própria fé, por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade, em nenhum experimento. Porque nós precisamos ter a certeza de que tudo passa. É transitório, é temporário. Então não podemos nos desesperar. Nós também conversávamos com uma pessoa muito querida essa semana,
e que ela nos alertava, justamente porque é uma pessoa muito querida nossa. Olha, você deve tomar muito cuidado, porque você pode ser muito prejudicada com a atitude de tal e tal pessoa. E aí nós dissemos, é verdade, nós podemos ser muito prejudicados, mas nós não temos com que nos preocupar, nem tampouco com que nos desesperar. Porque certamente nós já estávamos trabalhando o tema para a noite de hoje, né? E aí parece que quando a gente vai ter que trabalhar, vai ter que reflexionar a respeito de um determinado tema do Evangelho, é que nós somos provados, nós somos testados se é aquilo mesmo, né? E aí aconteceu uma determinada coisa conosco e nós dizemos assim, poxa, mas se nós temos fé, ainda que nós consideremos que aconteceu o pior para nós naquele momento, não foi o pior. É porque alguma coisa nós devemos aprender, é porque em alguma situação ali nós precisamos mudar e vai ser muito melhor para nós. E preciso que nós tenhamos fé. Então não desespera. Se tiver de acontecer, tudo bem. A gente vai ficar chateado, mas não desespera. Olha o que André Luiz está falando. Não desespera, guarda a fé. Era exatamente aquela mulher hemorroísta, imagine a situação dela. Devia estar muito frágil, porque a pessoa com fluxo hemorrágico de muitos anos, não deveria estar muito ruim, mas ela tinha fé que ela ia conseguir. E ela não precisava dar um abraço em Jesus, não apertar a mão dele, não bastava ela tocar na veste dele que ela conseguiu. Era certeza, é isso que a gente diz, ela se preparou. E se preparar faz parte do quê? Do nosso cultivo dos bons hábitos. Então, a prece, essa preparação. E aí é que está. Nós precisamos, portanto, desenvolver em nós a parte que nós talvez consideremos mais importante desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé raciocinada. Historicamente falando, houve um processo na história da humanidade de dissociar o conhecimento racional da fé. E a doutrina dos espíritos é revolucionária, porque ela nos convida a desenvolver em nós a fé raciocinada. Fé e razão devem caminhar em sintonia. E é exatamente isso que nós devemos buscar. Essa fé religiosa raciocinada. E como é que nós devemos produzir, desenvolver essa fé raciocinada em nós? Porque ela se apoia na lógica. E qual é a nossa lógica? A nossa lógica é que o amor cobre a multidão de pecados. Uma atitude, um ato, uma vibração nossa no amor, e nós poderemos efetivamente cobrir uma multidão dos nossos pecados, das nossas sombras, das nossas faltas. É por isso que nós muitas vezes dizemos na doutrina que não existe aquela fatalidade. Muitas vezes nós pensamos, olha, nós vamos permanecer encarnados, né, quando nós temos uma visão mais pessimista, até que nós paguemos o último centil das nossas faltas. Mas é necessário um movimento nosso, no amor, um único movimento, para cobrir uma multidão de pecados. E nós, vamos eliminando do nosso processo evolutivo as necessidades do sofrimento. Vamos eliminando. Porque estamos amando. Olha que maravilha.
Esse é o nosso caminho. Então, essa é a lógica. Caminhar no amor, caminhar no bem. E é por isso que a doutrina dos espíritos nos diz, não é? Que não é fora dos centros espíritas não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. Mas fora da caridade, que é o amor, não há salvação. Porque a nossa caminhada tem que ser em direção a essa luz, a esse sol, como nos dizem os espíritos amigos, a esse sol interior que é o amor. Ao passo que nós devemos superar aquele processo em que nós vivenciamos ao longo das nossas existências, esse processo histórico que é daquela fé cega, que nada examinava, que apenas aceitava e, por isso, acreditava no que era dito, sem verificar até mesmo na nossa consciência. Esse período já passou. Essa fé que não examina, não questiona, pode nos levar ao fanatismo. E ela é uma fé como aquela parábola da figueira seca em que Jesus passa, né, e ele tem fome e quer pegar um figo daquela figueira e ela não produz. É exatamente isso, é aquela fé vacilante. Somos nós que ainda não compreendemos de fato a necessidade de que fora da caridade, fora do amor não há salvação, e temos apenas aquele verniz do bem em nós. E não deixamos que nós efetivamente aprendamos. Por isso que é fundamental nós cultivarmos esta fé raciocinada, que questiona, que nos leva a defrontar com os nossos pressupostos, com as nossas hipóteses, como fez Einstein lá, que não conseguiu comprovar 100 anos atrás, mas ele vai se defrontar com a razão. Porque ele não cria uma teoria mirabolante do nada. Tanto é que agora foi comprovado. Não é verdade? Mas que nos conduz exatamente ao que Kardec nos diz, que essa fé inabalável vai ser aquela que pode defrontar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas. Então ela não se enfraquece, ela permanece. E a conquista da fé é, pois, esse processo de mudança de atitude, esse processo de cultivo dos bons hábitos, da prece, do trabalho efetivo e disciplinado no bem. É necessário que nós busquemos isso a cada dia. E assim nós vamos fortalecendo em nós as virtudes. As virtudes que a espiritualidade nos conduz e nos chama, né, a atenção, como o espírito de Hamed, que ele nos diz que a fé não pode ser algo equivalente a uma muleta, que é vantajosa, que nos ajuda somente em algumas etapas mais difíceis dos experimentos que a gente vem conversando aqui, que são providências de última hora. Nós precisamos cultivá-la no nosso dia a dia, no nosso íntimo. De sabermos que cada um desses experimentos vai passar. Os dias bons, os dias ruins, tudo vai passar. E é necessário que nós nos apoiemos nesse recurso maravilhoso que é a fé, porque efetivamente nós vamos conseguir atingir a essa felicidade perene. E a doutrina dos espíritos
com a proposta dessa fé raciocinada que é capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas, como nos diz Kardec, é capaz de caminhar, sempre sendo desenvolvida, sempre sendo cultivada, porque sabe que esse é o caminho, é a certeza. Exatamente como Einstein, há 100 anos atrás. Ele tinha certeza que estava certo. Agora foi comprovado. Nós precisamos dessa certeza. E é muito interessante, porque quando a gente pensa no codificador, estava tão certo de que aquilo que ele estava se nos apresentando era o caminho, a verdade e a vida, que ele disse o seguinte: olha, se algum dia tiver algum ponto da doutrina que a ciência seja contrária, abandone esse ponto com a doutrina e siga com a ciência. Mas o que nós vemos agora, nesses tempos de transição planetária, é que cada dia mais os ensinamentos da doutrina dos espíritos se fazem comprovados, atuais. E é por isso que nós somos capazes de construir em nós, de desenvolver em nós, de conquistar essa fé inabalável, essa fé raciocinada. É por isso que para nós se torna compreensível que fé e razão não são dissociados. Mas a fé, que é esse sentimento inato, que é mãe de todas as outras virtudes, como nos diz a espiritualidade, que fala neste capítulo mesmo que a fé é mãe da esperança e da caridade. Porque sabe que nós devemos continuar trabalhando por dias melhores. Nós devemos continuar trabalhando no bem para a humanidade mais feliz. Porque dias melhores virão. É a fé que nos conduz a essa esperança. E a caridade é o grande recurso que nós temos. O amor é o recurso. O amor é a nossa essência. E nós gostaríamos, pois, de fazer uma reflexão final com o nosso querido Chico, que nos diz o seguinte: que a preocupação olha em volta. A tristeza faz com que nós olhemos para trás. Mas a fé faz com que nós olhemos para cima. Porque esse é o nosso caminho para a verdade, para a vida, para o amor. E a fé inabalável que o nosso mestre veio nos ensinar, nos conduz sempre para sermos felizes, porque o banquete está pronto, está tudo preparado. É necessário, pois, que nós queiramos tomar parte como convidados nessa grande festa que o nosso Pai Celestial fez para cada um de nós. Porque quando nós efetivamente compreendermos e entrarmos em sintonia efetiva com o amor, iremos compreender o que o Mestre nos disse, de que nós não herdaremos o céu, nós herdaremos a terra, o nosso patrimônio, o nosso lar, a nossa casa, como um mundo mais feliz. Muita paz a todos.